Olá galera, aqui é Gabriel Gonçalves e fica tranquilo, o podcast já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. É um prazer imenso anunciar a primeira patrocinadora do podcast Gabriel Gonçalves Live. A empresa InetVip Telecom. Ela é uma empresa de serviços de internet por fibra ótica que atende a região do vetor norte de Belo Horizonte. Então se você mora em alguma dessas regiões, pense em trocar para a InetVip porque é a internet de melhor qualidade aqui da região, além de ser fibra ótica e ter os melhores preços. Eu uso a InetVip, sou cliente deles e para mim é um imenso prazer ser patrocinado por eles. Inclusive é a internet que eu uso para fazer essas transmissões ao vivo. Então se você quiser entrar em contato com a InetVip Telecom, entre no site deles, netvip.com.br. Repetindo, netvip.com.br. Bora ao podcast. Olá a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Gabriel Gonçalves Live. Aqui é Gabriel Gonçalves e eu estou hoje com a presença do Leonardo Novaes. Ele é sócio, fundador e diretor da InetVip Telecom, além de um grande amigo, e eu trouxe ele aqui para a gente conversar um pouco sobre tecnologia, conversar um pouco sobre inovação e conversar um pouco sobre as importantes mudanças que estão acontecendo no mundo hoje. Você é um cara muito conectado, né, Léo? E eu espero que a gente consiga trazer, nós dois nesse bate-papo, consiga trazer um pouco da perspectiva do tamanho das mudanças que estão acontecendo no mundo hoje. Então, primeiramente, Léo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por topar esse desafio e se apresente para o pessoal quem é o Leonardo Novaes. Obrigado a você, Gabriel. É um prazer estar aqui com uma pessoa como você, né? Está inovando aí na cidade, é um jovem promissor. A gente já tem feito aí algumas atividades juntos, né? E eu estou muito feliz de estar aqui nesse processo aqui com Eu que você de agradeço. crescimento, né? De novas ideias, impulsionando canais, né? No YouTube e outras mídias aí. É um prazer. Não, ótimo. E qual que é a sua trajetória, Léo? Quem é você e por que você caiu nessa área de tecnologia? Bom, quem é o Léo? Léo é um cara entusiasta da tecnologia, né? Entusiasta com a vida também. Caí nesse mundo de tecnologia em mais ou menos 94 por aí. Aliás, eu ganhei um computador antes, lá quando era criança, né? Um computador da CCE, por incrível que pareça, né? Que a gente até chamava conserta estraga, né? Mas ele esquentava lá e eu não podia mexer muito nele não, mas ele foi o início de tudo. E depois, quando eu entrei para a escola, na primeira vez, que foi o Coltec, eu tive esse contato com informática, né? Lá em 95, quando somente as faculdades tinham acesso Sim. à tecnologia, né, o computador. Os primórdios da Os internet. primórdios mesmo, né? A internet nasceu em 95, né? Uhum. Então eu posso dizer que eu estava no lugar certo e no momento certo, né? Tava nascendo ali a internet e eu estava no colégio técnico da UFMG, Sim. então eu tive esse contato inicial com o computador PC mesmo, né? Foi lá. E de lá eu amei, eu fiz eletrônica. Hoje em dia eu posso falar que eu sou amante mais da informática do Do que que da da eletrônica. eletrônica, né? Embora a eletrônica também esteja aí na minha veia. Eu fiz o curso técnico de eletrônica, mas depois eu fui para a área de informática, né? Eu formei em ciência da computação e pós-graduei em redes de telecomunicações. Então, acho que, no resumo, eu fui para as áreas que fazem com que eu esteja hoje nesse momento de conectividade, né? Uhum. E por que você... como que foi a história da fundação da InetVip? Como que você saiu, assim, você fez a pós em redes e telecomunicações e aí você queria abrir um Não, eu não negócio? Como tinha que é feito isso? pós ainda não. Na Ah, você não verdade, tinha? eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu estava no Coltec. Entendi. A Quando começou? InetVip Ó, começou há 20 anos, 21 anos, vai fazer 21 anos. Em 98 eu era estagiário, eu fiz o Coltec, sim. eletrônica, e aí eu cheguei pro meu professor, que se chamava Otto Nery Borges, né?
era o professor da física, ele cuidava da informática. Eu mapeei aquilo desde os 21 anos, desde os 16, né? 17 anos eu já 16, estava 17. mapeando os professores. Falei, ele que cuida da informática. Cheguei para ele, falei com ele, olha, quando tiver estágio aqui eu quero fazer, porque eu entendo de informática. Então me procura no final do curso. Eu acabei procurando, ele me chamou para trabalhar na física, que era onde começou a internet, aí era 97 já. A internet tinha começado em 95, aberto para o comércio. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a computadores. Sim. Né? Quase ninguém tinha acesso a computadores. Eu tinha na minha casa, mas era uma sorte ter. Né? E era para fazer um projeto de educação à distância. Que legal. Naquela época, educação à distância, onde nem internet existia ainda. Mas era educação à distância para quem? Para treinar os professores do ensino médio. Entendi. Do Estado. Então, naquela época, sem internet, o que se fazia? A UFMG conectava todas as escolas, né, era um projeto do governo. Todas as escolas através de links dedicados. Não era internet, era link dedicado, era um link ponto a ponto com todas as escolas. E a gente fazia o conteúdo online, multimídia, GIF animado. Era GIF animado naquela época. Para fazer o conteúdo para transmitir para os professores, para ensinar. Sim. E naquela época nenhum professor tinha acesso a computador. Eles não tinham nenhum contato, nem ideia do que era. Como é que funcionava. Então, nisso, a minha irmã, que é minha sócia, também, ela foi para ser professora desses professores, mas de informática, de como usava a plataforma, né? E eu ali na retaguarda, eu fiz a página de inscrição para eles escreverem e tudo, fazia a parte web da coisa, né? E então começou assim, essa parte de ter o contato com a internet. Dali começou até o acesso discado, né? Que começou a internet, começou discado. Aquele sonzinho quando você ouve hoje. Então, eu como minha família é de Vespasiano, embora eu sempre morei ali na Pampulha, eu sempre estava mais em Vespasiano que na Pampulha. Pampulha fazia o Coltec, né? Então eu ficava lá. Mas final de semana eu vinha para cá, encontrava com os amigos e encontrei um amigo que tinha afinidade também e mais um primo que fazia ligações de Vespasiano para Belo Horizonte. E aí isso era um problema, porque era ligação interurbana na época, interurbana na época, né? Então as políticas ditam o mercado, né? Sim. Então naquele momento o que era uma dificuldade para a gente era uma solução de um negócio. Então nós fizemos uma reunião e decidimos juntarmos, inicialmente eram 4 sócios, que era meu primo, mais essa pessoa que entendia muito de informática, eu e a minha irmã. Eu e minha irmã, porque a gente tinha uma bagagem já de ter montado esse sistema, tudo, né? De estar trabalhando na educação à distância, no Coltec. O Vlad conhecia muitas pessoas na cidade, então e ele também fazia manutenção dos computadores, dos poucos computadores que tinha em Vespasiano, era em Vespasiano, né? E o Euler conhecia muitas pessoas, que é o meu primo, ele já vendia TV por satélite. Então, começou dessa forma, né? Então, tínhamos 4 sócios bacanas. Mas depois de um tempo, a sociedade, o Euler e o Vlad decidiram não participar mais da sociedade, nós acabamos ficando, eu e a Daniele somente, né? E foi naquela época do risco total que veio a IG, internet grátis. Sim. Vieram outras internets aí. Mas surgiu um monte de Belo Horizonte, provedor, né? E começou a ter a fase da quebra, de que não era mais necessário pagar interurbano, né? Porque antes você só usava de madrugada, né? De meia-noite às 6, você pagava um impulso só de telefonia.
E aí, quando acabou isso, todo mundo começou a migrar para essas outras empresas. Sim. E a gente falou, nossa, e agora? O Qual que é o que vai próximo ser passo, da né? InetVip, né? Da InetVip não, era Vespanet, Vespanet. a antiga conhecida Vespanet. Aí, o que vai ser da Vespanet? Eu e a Daniele pensando ali, a gente falou, não, agora tem uma tecnologia que a gente escutou lá no Sul, que é via rádio. Via rádio é legal, vai ser muito bom. Então vamos montar via rádio, porque agora está aparecendo aí isso, e começou o ISDN, começou o Velox, começou a ter outras tecnologias. O Velox, a ISDN soltou 128K, a gente montou um plano lá que era de 150K. A gente era mais rápido do que a Oi, né? Aí a Oi foi e soltou o 256K do Velox. A gente não, vou fazer o plano de 300K. Aí ela fez o 512. A gente, ixi, o rádio, será que vai passar? Aquelas antenas grandes de 2.4 GHz. Falei, não sei se a gente vai passar, mas a gente conseguiu passar 600K, 400K, 500K. Fomos subir, né? Sim. É muito diferente das velocidades de hoje, né? O acesso de escada era modems de 64K, né? É. O nosso primeiro A link. tecnologia cresceu demais, né? Eu penso assim, nos meus primeiros contatos com a internet, o design dos sites, a velocidade que você interagia, hoje é tudo instantâneo, Tudo instantâneo. é imediato, né? Antigamente era difícil, mas o conteúdo vai sendo produzido à medida que o conteúdo puxa, né, para que tenha mais demanda. Então foi aumentando, né? Então depois veio o rádio, aí o rádio chegou a um limite, veio mega, 2 mega, né? E essa sempre correria, né? Para tentar evoluir, né? Sim. Essa é uma área que evolui Muito demais de conectividade. Então nós decidimos ir para fibra ótica, que é uma tecnologia à prova de futuro, que as grandes operadoras já usavam, todas as operadoras sempre usaram fibra ótica, mas elas nunca usaram da forma como nós usamos, né? NET, Oi, GVT, todas elas falam que tem fibra ótica, mas sempre tem nos backbones delas, mas nunca na última milha. No ponto até o cliente, né? No ponto até o cliente. Porque né? você tem um problema de distribuição muito grande quando você fala de infraestrutura de rede, né? De jogar a internet na casa das pessoas, que você precisa construir toda uma malha, né? Você precisa construir toda uma infraestrutura numa cidade e para você conseguir atender os clientes. É uma coisa bem complexa. É complexa, né? Um projeto pra caramba, né? urbano, né? Então, Sim. assim, é a rede das redes. A gente fala que a internet é isso. E fazer isso é uma rede metropolitana, né? Sim. E qual que você acha que é o futuro da conexão, desse mercado de internet? É interessante que você falou assim, a gente abriu a Vespanet e aí houve outra tecnologia, veio o IG, né, o IG, veio outras tecnologias, então precisava mudar, vamos mudar para rádio, aí veio o concorrente. Ou seja, vocês estavam sempre surfando na primeira onda que vinha. Exatamente. No momento que a onda vinha, vocês já estavam surfando. Exatamente. Quais são as próximas mudanças que a gente vai ver nesse mercado de conexão à internet? Hoje... De tecnologia no geral, né? Mas de conexão à internet, inicialmente. Hoje eu posso dizer que a fibra ótica é a tecnologia mais avançada que existe. Vai existir sempre uma tecnologia mais avançada, né? Sim. Então, hoje é a fibra ótica, mas no futuro eu acredito que vai ter oscilações, como sempre teve. Você pode olhar que nesse ciclo que eu falei de internet de escada, que é uma internet cabeada, depois ela foi para o wireless, que é a internet via rádio, depois ela voltou para o ADSL, que superou a velocidade do rádio, depois veio o 3G, né, que Sim. eu não falei ainda, mas ele veio superando algumas velocidades, só que com alguns problemas, que o 3G hoje é limitado por tráfego, né? E depois veio o cabo de fibra ótica, aí vem 4G, daqui a pouco vem 5G, embora isso não funcione aqui no Brasil. Sim. Em alguns países funciona muito melhor do que funciona Sim. aqui. Aqui é um país de dimensões continentais
que dificulta muito a propagação de sinais de 4G e 5G, mas o futuro está nesse ciclo. Ele vai ficar sempre alternando entre rádio e cabo. Rádio e cabo. Então eu acho que assim, como a gente está na parte mais alta, superar a fibra ótica é difícil, Mas o ser humano é muito inventivo, ele sempre dá um jeito. Daqui a pouco vai ter tecnologias que a gente vai estar totalmente desplugado, sem cabos. É muito melhor, né? Você tá sem isso. Tanto é que hoje em dia nós temos que manter as duas coisas, né? Dentro da casa das pessoas, porque ninguém quer estar conectado num cabo, né? Os celulares são exemplos disso. Hoje o celular ele funciona via 3G, quando você chega em casa você quer funcionar no Wi-Fi. Ou seja, é rádio. Você tá ali no rádio, né? Numa tecnologia sem fio, wireless. E isso vai ser cada vez mais rápido no wireless, que é a comodidade, né? Fala-se de satélites, embora a tecnologia de satélite é uma coisa que eu não acredito. A Google tem um projeto de cobrir. A Google, acho que a SpaceX também, eles estão querendo fazer uma malha de satélite para cobrir isso. Tem muita limitação para fazer isso acontecer, né? Vai ser muito caro. Não sei como é que vai ser. Eu até me preocupo com tanto satélite lá em cima começa a cair. E eles não são geoestacionários, né? Eles precisam, como eles estão mais perto, é mais perigoso a gravidade. Sim, e colisão também, né? Porque você tem que criar toda uma malha que você vai acabar cobrindo vários quilômetros do planeta, né? Você precisa ter satélites de tantos em tanta distância. Daqui a pouco nós vamos ter um Detran. Mais ou menos de Minas isso. Gerais, um de São Paulo, mais lá em ou São menos Paulo. Isso. A internet trouxe várias novas tecnologias que surgiram em cima da internet e que conseguiram, assim, destruir e ser disruptivo para indústrias inteiras. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim, eu acho que o exemplo mais clássico, recente, que a gente sempre pega é o Uber, né? A tecnologia dentro do celular, o aplicativo, junto com conexão à internet, que possibilitou, né, acabar assim, diminuir significantemente os táxis, né? E mudar a forma como as pessoas utilizam o meio de transporte. Sim. Existem várias outras tecnologias dessa. O que você enxerga que vai ser o futuro? Vamos pegar primeiro na área da comunicação, que eu acho que é uma área que é interessante. Então, por exemplo, televisão, rádio, enfim, YouTube, Netflix. Qual que é a relação disso que você enxerga para os próximos passos de evolução tecnológica? É muito interessante a gente ver a obsolescência, né, do que tem acontecido com telefonia, com TV, como as pessoas interagem com os meios, né, de mídias sociais hoje, em comparação mesmo com a televisão no passado, né, que é o modelo passivo, obsoleto. Então, assim, eu brinco muito com as pessoas que até me perguntam: Léo, e telefonia, e TV, o que você vê disso daí? Como é que é? Você acha que é bom você fazer um sistema de telefonia para atender as pessoas, colocar um telefone fixo? As pessoas me perguntam, me pedem, eu tenho uma demanda enorme de às vezes colocar telefonia fixa num estabelecimento. Aí eu olho para elas e falo assim: mas telefonia fixa? Coisa Isso já tá obsoleta? mudando, né? Telefonia fixa? Mas a gente tem isso aqui. E aí eu falo: não, mas o telefone fixo é mais barato. Você acha? Você já foi na operadora e já perguntou? Você já viu que tem um telefone fixo hoje que você coloca dentro de um celular e ele não fica fixo? Você pode andar com ele. Não, mas não pode, às vezes, andar até Belo Horizonte, mas dentro da cidade, ou então dentro ali das redondezas, você consegue. Então você consegue ir no banheiro, pelo menos, até, né, para comércios que
que não tem tantos funcionários, Sim. e levar o Eu telefone. fiz uma palestra para um grupo mais jovem, lá dentro do FMG, e uma das primeiras coisas que eu fiz, eu perguntei para eles assim, olha, quem de vocês tem vergonha ou dificuldade de conversar no telefone? E a grande maioria levantou a mão. O próprio consumo desse tipo de comunicação, né, tá caindo. Eu acho que os jovens hoje em É porque é dia uma comunicação ao vivo, né? é, Real, assim, porque o outro você como pode... assim eu não posso, eu tenho que atender e responder na hora que a pessoa tá falando? Como assim? Então, assim, até isso tá mudando. É o As conceito do pessoas se WhatsApp, sentem... né? Que você manda, você pode corrigir. Opa, não quero mandar isso, não. Você vai, Exato, você arrasta o dedinho pensa. e cancela aquele áudio que você ia mandar. Você consegue fazer coisas mais programadas. Mas o modelo real, dá mais medo, né? É. Mas, por outro lado, essa juventude, ela tá muito ávida por respostas muito rápidas. E é estranho eles estarem falando isso, porque eles mandam mensagem o tempo todo. Tem os dedos mais rápidos do Oeste, né? Eu acho que está muito relacionado ao fato de que a tecnologia está no momento deles. E eu me incluo nisso, né? Aham. A gente que mexe com tecnologia, a gente que está o tempo inteiro conectado, a gente tem uma sensação de que a tecnologia está me servindo no meu tempo. Então, por exemplo, eu quero a resposta da outra pessoa no WhatsApp na hora, mas eu não Sim. quero responder a pessoa na hora. É, Entendeu? exatamente. Eu deixo ela esperar um pouco, porque eu quero tudo no meu tempo. É. Então, assim, até você tá falando de telefonia fixa, super, super ultrapassado, né? Tá se tornando cada vez mais O ultrapassado. telefone fixo está sendo trocado. Inclusive, até a forma como você usa o telefone. Hoje você tem Skype, você tem WhatsApp, que está fazendo com que as operadoras telefônicas tenham que se reinventar, né? E eu tenho muitos exemplos. Esses dias eu mandei até no meu grupo de empresários perguntando se eles já tiveram uma situação que eles não conseguiram falar via telefonia, você ligando mesmo, mas tinha a internet da NetVip e via WhatsApp ele conseguia falar. Ele falou, eu conseguia falar da NetVip, mas não conseguia falar via o celular por causa de N fatores, a quantidade de banda que tem aumentado, né? A qualidade da internet, Da conexão. da conexão, tem favorecido muito as boas experiências, né? Não, SMS, tem alguma coisa mais ultrapassada que SMS? Eu não sei SMS. a última vez que eu mandei um SMS. Existe ainda, mas o SMS ele ainda tem um papel de validação, né? Exato, de empresa, né? Mais empresarial. Mas, realmente, antes a gente usava, agora hoje em dia é o WhatsApp. Né? São serviços que as operadoras prestavam que agora tá caindo cada vez mais em desuso. Eu lembro quando, sei lá, não precisa voltar muito, 5, pouco mais anos atrás, a propaganda delas eram principalmente em volta de minutos que você tinha de ligação. Quantos SMS você conseguia você mandar. mandaria? 200 SMS. Né? SMS limitado. E aí vinha várias outras propagandas. Exato. Sempre via na cobrança lá. E hoje toda a propaganda é em volta de 4G, em volta de internet, né? De rede de internet. Ela está substituindo. A internet, ela está trocando todas as mídias, né? Então, o que é? Você tem que ter um canal de comunicação, que é a internet, de boa qualidade, em primeiro lugar, para que você consiga passar ali vídeos, voz, textos, aí então inclui e-mail, né? E-mail Sim. também é outra coisa que está mudando a forma hoje de como as pessoas estão interagindo. O WhatsApp e e-mail eles estão concorrendo. Sim. Ali, né? Hoje em dia o WhatsApp está tomando muito o lugar do e-mail. Logicamente não vai tomar completamente, cada um tem um papel, só que hoje em dia eu fecho grande parte das minhas negociações via WhatsApp ao invés de e-mail. O e-mail serve como uma confirmação final, tá, muitas vezes, né? Depois mas a interação, né? Você tem que ter aquela interação. Então, hoje, praticamente todo mundo tem um WhatsApp. Você manda, então, alguém de um evento me liga, falou, Léo, vai ter um evento tal, me liga, não, me manda um WhatsApp, né? E ali você tem um histórico, você mantém no seu celular todo
um histórico do que é aquele assunto, você pode responder dentro do seu tempo, às vezes você está em reunião, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de responder durante o dia, né, as mensagens. Eu até falo para as pessoas, se for urgente, me liguem, não me mande o WhatsApp, porque muitas pessoas mandam e às vezes naquela multidão a gente não consegue acompanhar na hora. Mas o e-mail, ele tá ficando para segundo momento, né? Pela facilidade, né? O WhatsApp eu consigo mandar uma coisa pra você já responde na hora, a gente consegue bater um papo. Uma das piores experiências que a gente tem é quando a gente tem que olhar, resgatar um e-mail de 2 anos atrás. Aí você tem aquela lista de e-mail que você trocou com a pessoa, que são já 10, 12 máquina, e-mails. já. Mas que vai e volta, né? Ah, não, mas que horas? Ah, tantas horas, parará. E aí você fica mandando e voltando, que não é a função do e-mail. A função do e-mail não é isso, né? Ele não foi criado com esse tipo de interação. O WhatsApp, ele é um chat, né? É um chat que guarda histórico e você pode resgatar ali. Logicamente, as memórias do celular tem que aguentar. Claro. Mas que cada vez também é fascinante isso. É fascinante quando que a gente percebe essas mudanças. Cada vez as memórias estão se tornando cada vez maiores. Está se tornando cada vez mais abundante o poder computacional como um todo. Porque você pega celulares há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando você tinha um iPhone, eu tinha, né? iPhone 4 de 8 GB de memória. 8 GB de memória, rapidinho você lotava de aplicativo e aí você já tinha começado a deletar aplicativo, você já tinha começado a deletar várias coisas para ter memória ali para funcionar. Hoje o celular sai com no mínimo 64 GB, né? Já tem celular de 250. Eu já encho em uma semana. Exato. Os meus celulares, eu compro eles um que tem de maior, porque hoje em dia as fotos são muito grandes, né? Você tira foto de qualidade, elas consomem às vezes 4 mega cada foto. E com o advento da nuvem... indo pra nuvem tudo. Indo pra nuvem tudo, tanto o Android quanto o iPhone já manda direto pra nuvem, já descarrega o seu celular. Então, assim, esse tipo de preocupação tá se tornando cada vez mais inexistente. Sim. Que era uma preocupação enorme. A internet é fantástico. Não só a internet, mas essa curva de crescimento tecnológico é fantástico. Todo ponto que ela toca começa um crescimento incremental que transforma aquela área. Uma outra área também que a gente estava até conversando antes é a área de comunicação, né? TV no geral já mudou completamente a forma como a gente consome. Antigamente nós tínhamos nossos pais que... Os meus pais mesmo, a minha mãe, esses dias me mandou um vídeo falando de que ela ia pro cinema, encontrava a galera, porque era do cinema, não era nem casa não tinha TV em casa, né? Então ia todo mundo e tinha um menininho lá e uma menininha cantando em espanhol e ela achava bonito, e o vídeo é até interessante mesmo, pura nostalgia, né? E eu falei, gente, como é que é interessante ela vivendo aquilo. Depois nós tivemos a era das TVs em casa. E agora nós tivemos TV a cabo. Você pode entender? Nós estamos no processo de transferência, de mudança, né? Porque as pessoas estão deixando, muitas pessoas estão deixando de ter TV a cabo em casa e estão usando conteúdos de canais que estão disponíveis aí, o próprio YouTube. As TVs a cabo no Brasil, nos últimos 2 anos, acho que eles perderam 1,5 milhão de assinantes. Tá perdendo cada vez mais. Quem quer pagar aquela fortuna? Tem coisa que tira mais dinheiro do brasileiro do que TV paga. Num país que grande parte da população ganha o salário mínimo. Você tem planos aí de 200, 300 reais, 400 reais. Tem gente que paga absurdo, né? E não vê não, porque fecha com 150 reais, né? Depois ele não vê, vai em débito em conta. Se for em débito em conta, paga 100
R$10 a menos. Sim. Por quê? Porque depois de um ano, Eles né, aumentam, você eles nem vão sente. aumentando aos pouquinhos, você não vai nem vendo se você não está acompanhando ali, né? Então, a TV, ela tem mudado muito para um conceito de interatividade. Os canais de YouTube, né? Quantos jornalistas hoje estão deixando, né, de serem jornalistas da TV e virando donos do seu próprio canal, porque eles acreditam que eles têm conteúdo para isso. E é E o uma conteúdo é que dita. democratização, né? É uma democratização total. Total. YouTube, Facebook, eles têm feito grandes transformações, né? As pessoas hoje não querem ver TV. Os jovens, se você perguntar para essa próxima geração que vai ocupar nossos lugares, eles estão olhando, são mídias sociais, que são conteúdos mais locais, são conteúdos muito mais interessantes e que afetam mais a vida deles do que esses conteúdos globais. Logicamente, Sim. é importante os conteúdos globais, eles sempre vão ter o seu lugar nas mídias, nos portais adequados da internet. Mas Sim. não precisamos mais. Você vê mesmo as campanhas políticas, né? Foi uma revolução e uma prova do que uma internet hoje é capaz de fazer. Nós tivemos aí uma eleição de um governador, de um presidente, que tiveram Eleições mais baratas, né? Do presidente foi a mais barata da história. Da história, usando basicamente a internet. Ou seja, eles são donos do seu próprio conteúdo. Sim. Então as pessoas seguem, né, o que elas querem. Então, agora há um choque muito grande, né? A mídia como um todo... A mídia está chocada, né? A população, a gente, no geral, nós não sabemos como lidar com essa mudança. Essa mudança está acontecendo agora e está acontecendo no momento que a gente fala. Os adultos não. Os jovens já estão fazendo sem a gente ver. Os nossos filhos, eles preferem 1000 vezes a interatividade do que aquele conteúdo de grade, de horários. Existe coisa mais obsoleta do que aquilo? Grade de horário, você tem que ver a hora que tá passando. Não, a novela, nossa, eu tenho que chegar em casa rápido, porque senão eu vou perder a novela. Não, que coisa obsoleta, né? Super obsoleto. Então, e é uma coisa que eu pelo menos, não imaginava. Quando você volta 10 anos atrás, 2009... eu não imaginava que algum dia seria possível. Só que quando você olha hoje pra trás, você fala assim, é óbvio. É óbvio que uma coisa dessa iria acontecer. Iria acontecer, exatamente. Então hoje você tem incentivos das TVs para irem para o conteúdo online, porque elas já estão vendo essa tendência. Né? Então hoje eles já passam a programação de uma série, de um episódio, de uma novela... na frente, no conteúdo pelo celular, que pode ser projetado via TV, né? Muito fácil hoje, muito acessível, uma Smart TV de casa. Eles anteciparam isso para o celular do que mostrar na TV mesmo, no modelo antigo, né? Que se passava. Eu não sei se eu cheguei a te contar isso, eu te contei do case da Jovem Pan. Não me contou. Muito, muito interessante. A Jovem Pan foi levada, na verdade, pelo Google pro SXSW, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, né? Que acontece lá em Austin, nos Estados Unidos. E o Google pagou toda a viagem da equipe da Jovem Pan, da equipe de transformação digital deles, eu acredito. Por quê? A Jovem Pan é um case internacional do rádio se reinventando. Hoje a Jovem Pan é um dos principais canais de mídia do Brasil. Por quê? Porque eles pegaram toda a estrutura de rádio que eles tinham, eles mantiveram a estrutura de rádio e começaram a transmitir os programas ao vivo no YouTube. Então, assim, jornalistas que dão opinião. Hoje, a Jovem Pan, na grade deles, eles ainda passam música, enfim, mas eles têm muitos programas. Eles têm o Jornal da Manhã, eles têm Morning Show, tem o programa do Pânico, que eu acho que foi um dos primeiros a fazer isso. E à noite tem outros programas jornalísticos que são transmitidos ao vivo pro YouTube. E hoje eles têm mais público no YouTube do que no rádio. E o mais interessante, eles conseguem... E são mensuráveis, né? Porque na TV a gente não sabe. No rádio, a grande também não maravilha
do meio digital é que tudo é mensurável. É. Quantas pessoas estão assistindo naquele momento? Quantas estão é, mudando de De canal? canal. Para que canal estão indo? É. Tudo. Né? E Tudo é rastreado. Tudo a tudo, gente tudo é consegue. minuciosamente documentado. Então dá pra você saber Estudado. minutagem, né? Sim. De onde você tem mais atenção, onde você tem menos atenção, onde que as pessoas pulam o conteúdo. Que tipo de público é? É tudo, tudo. Classe, E eles idade, conseguem sexo. ter duas fontes de receita. Porque os anúncios que pagam, os anunciantes que pagam para anunciar no YouTube anunciam só no YouTube. Sim. Os anunciantes que pagam para anunciar na rádio anunciam só na rádio. Só Então na eles rádio. recebem anunciantes dos dois lados. Aham. E eles são um case internacional de reestruturação de rádio. Tem várias outras rádios mundiais que estão seguindo o exemplo da Jovem Pan Brasil, que é um Sim. exemplo fantástico. É, Fantástico. que bacana. E que mostra isso, né? Assim, a rádio foi meio que substituída para televisão, né? Antes Sim. todo mundo consumia rádio em casa. Durante muito tempo, né? Quem ligava um rádio em casa, né? É, Todo mundo era só exatamente. televisão. Rádio Antes era da só no TV trânsito. era o rádio, né? Cada um tem seu papel, vai continuar existindo a rádio, né? No trânsito, e a gente gosta de escutar ali áudio. Não tem jeito. Às vezes, quando você está fazendo uma outra atividade, como dirigir, por exemplo, você não pode assistir. Então, Exato. a ideia do áudio sempre vai existir, né? Aquele modelo que você está dirigindo Mas eu e acho que vai escutando. sair do mesmo problema da televisão. Vai sair dessa grade de horários da rádio. Ah, Então, sim. assim, Agora vai já ser está indo Spotify, vai ser podcast, Exatamente, vai ser esse tipo de conteúdo. Eu, por exemplo, não consigo ficar muito no conceito de rádio. Eu gosto, eu, por exemplo, no meu carro, eu falo até pelos comandos de voz. Hoje já tem comando de voz em tudo, né? Próxima música, ele já toca a próxima música. Porque eu não quero ficar escutando aquela música, eu já tenho a minha playlist, né? E você conversa às vezes, o meu filho, ele tem... Papai, coloca pra mim a minha música. Aí, então, eu não lembro às vezes os nomes das músicas, eu falo, ok, tocar playlist de Thales. E ele já toca a playlist do Thales, né? A gente está indo tudo muito de para maneira isso. automática. De maneira automática, sem as mãos, ou seja, sem Sem estar contato. colocando a mão no celular enquanto você está dirigindo. Eu tive essa experiência quando eu estava conversando com você, né? A gente estava conversando sobre as assistentes digitais e a grande revolução das assistentes digitais. Sim. Que é onde eu aposto que vai ter uma grande mudança nos próximos anos. Mas se você não conhece assistente digital, é basicamente um hardware, né? Normalmente redondo, assim. Já tem nos celulares, né? É a Siri, ou no caso do Google, a Google Assistente. Mas o legal é ter assistente em forma de hardware. Basicamente embarcado dentro de um alto-falante. Basicamente um redondo, assim, uma caixinha redonda. Que você liga ela na tomada e ela imediatamente ela conecta no Wi-Fi e você consegue pedir tarefas para ela. O que eu consigo pedir para ela? Eu consigo pedir para falar meu calendário, para adicionar eventos no calendário, consigo colocar timer, perguntar que horas são, perguntar sobre o clima, perguntar sobre o trânsito, pedir para tocar música. É uma infinidade de coisas. E aí você estava comentando da sua experiência, que você comprou, você já instalou. Como é que está sendo a sua experiência com as assistentes digitais? Eu tô adorando, né? Você colocou a do Google, né? Google Home. Eu tô com a experiência do Google Home, né? Na qual eu consigo interagir com som, com músicas, né? Interagir com lâmpadas, né? Eu consigo, às vezes, pedir para ligar e desligar lâmpadas. Tem N dispositivos hoje, né? Disponíveis aí para que nós possamos ter uma automação residencial, né? E eu tô amando. E assim, hoje eu já tenho na minha casa, já tenho no meu escritório lá em Vespasiano, eu tenho aquela caixinha que é portátil, que eu posso levar para qualquer lugar. Eu tenho aquelas caixinhas também que são fixas, que precisam de energia elétrica, então eu já deixo elas fixas no meu escritório ou na minha casa. Mas é muito interessante. Eu tô simplesmente encantado com a inteligência que está sendo embarcada nesses equipamentos.
E eu acho que esse é do grande futuro aí, né? Dos grandes projetos promissores aí, para até substituir muito do que a gente tem hoje aí, né? Então eu pergunto para ela qualquer tipo de assunto, né? Antigamente a gente tinha a Barça, né? Exato. Hoje em dia eu não preciso nem escrever, não. Eu estava conversando esses dias com o meu sobrinho e é muito legal a espontaneidade deles. Até eles pensam fora da caixa, é incrível como eles são geniais, né? Essa geração de agora. E enquanto eu estava fazendo perguntas mais não acreditando, né, mais superficiais, ele começou a interagir com naturalidade com a caixa, né? Então ele começou a conversar com a caixa e na hora que eu fui ver, para minha surpresa, ele estava tendo respostas muito interessantes, né? Falou assim, a palavra-chave é OK Google, né? OK Google, eu gosto muito de você. E ela dando mensagens, respostas, obrigado, eu também gosto muito de você também. Com E naturalidade, com né? naturalidade, parecendo uma inteligência artificial mesmo, né? Sim. E eu brinco até com minha esposa que eu ganhei contratei uma nova secretária. Ela é fantástica, faz tudo para mim. Recita poemas se eu pedir, toca música clássica Conta que eu piada. quiser, fala várias línguas, traduz a palavra em inglês que eu quiser, né? É incrível, conta piada. É Essa incrível. parte da É piada eu também incrível. perguntei, me conta uma piada, tal, e ela respondeu. É, a Wikipédia, né, tá por detrás ali do Google e tudo ela responde, né, com uma base de Verbetes, informação, sim. né, que está sendo construída pela comunidade, como tudo, né, os canais, o Google, a inteligência da internet está sendo construída pela própria sociedade. A gente não está vendo isso, mas aos poucos nós estamos fazendo isso. Eu me dei conta disso no dia que eu estava insistindo em procurar texto quando as pessoas falam assim, por que você está procurando texto, Léo, se tem vídeo? Falei, gente, YouTube. YouTube tem todo o conteúdo, de qualquer coisa, de qualquer assunto. Antigamente não era assim. Eu lembro que não era assim, porque eu ficava pesquisando. Agora, hoje em dia, o que você não acha no YouTube? É. As pessoas estão construindo os conteúdos. A informação agora virou abundante, né? Você tem Abundante. informação para qualquer coisa a hora que você quiser. Eu acho que agora o mundo, na questão até educacional, tá saindo de informação. Então a educação antes girava só em volta da informação. Hoje está saindo da área de informação para ir para uma área mais de curadoria. Ou seja, saber quais são as informações importantes em Sim. volta daquele mundaréu de informações. E a própria seleção natural da internet cuida disso também, por Também, incrível que também. pareça. Os conteúdos relevantes e os não relevantes, eles vão sendo descartados cada vez mais. E hoje existe essa tendência. Agora, boatos, informações erradas existem e são um perigo, né? Sim. Hoje em dia a gente vê problemas aí tais quais mencionaram-se muito das eleições norte-americanas, né? Que às vezes um boato e tal fez com que um ou outro fosse eleito e tem gente que usa disso, né? Temos pessoas do bem e do mal. Claro. A Como qualquer internet ferramenta, né? Uma ferramenta. é uma Pode ferramenta. ser A usada internet para. ela conduz informações que você tem que tomar muito cuidado. Eu falo até que as pessoas não devem repassar conteúdos que elas recebem, principalmente via WhatsApp. Hoje em dia é muito fácil. Você recebe uma informação e num clique você manda para toda a lista da família, para toda a lista de amigos, né? E às vezes você está repassando informações ali que podem ser perigosas, podem ser enganosas, podem ser tendenciosas, né? Então, hoje em dia, eu averiguo tudo antes de passar.
Eu gosto de passar coisas positivas, coisas de tecnologia, mas difamações, coisas que eu não tenho certeza, mágicas, né? Igual dia 1º de abril a gente recebe um punhado de coisa. E a gente esquece que é 1º de abril, se você for passando, É, você vai vendo que não era aquilo lá. exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão aí também. Tem que tomar. E isso está muito ligado também, eu vejo essa mudança, porque internet é uma tecnologia. E o que que é a tecnologia se não a expressão das pessoas? As pessoas utilizam a tecnologia da, como algo que represente elas. Sim. E eu tava pensando o tanto, eu não lembro se era assim, mas eu tava tentando traçar esse paralelo. O tanto que a mídia mudou. Pelo menos a minha sensação hoje é que você tem uma abundância enorme de notícias negativas toda hora sendo bombardeado por você, Sim. por todos os canais, principalmente pela mídia mainstream. Então, televisão, jornal é só tragédia pra tudo quanto é lado. Exatamente. Para tudo, qualquer local onde você for, se você não souber fazer essa curadoria, você só recebe notícia negativa. Só recebe E notícia eu tava negativa. ouvindo você falar, né, sobre o fato de que você quer repassar as notícias positivas. Sim. Por que que você tem isso e qual que é a sua visão sobre esse lado das notícias negativas? Olha, tempo da gente é uma coisa muito restrita. Sempre foi. Se eu ficar prestando atenção em tudo que está acontecendo de ruim fora de mim, é muito mais do que o que acontece comigo mesmo. Então eu vou ficar extremamente preocupado com coisas que talvez nem me afetem, né? Eu tenho que estar sempre atento, sim, a notícias que me afetem. Aqueles conteúdos mais globais de primeira página de um portal. Mas hoje eu optei por não ser tão extremista em assistir TV aberta, notícias ruins, porque não me leva a nada. Então, hoje em dia, eu sou muito seletivo nos conteúdos. Eu acho sim que as coisas mudaram. Os conteúdos eu construo eles através de listas que eu faço no Facebook, no Instagram, né? Eu busco informações positivas para ter uma vida positiva também, né? Porque a gente Sim. fica alimentando de coisas negativas, a gente É. atrai coisas negativas. Então, hoje eu opto por estar perto de conteúdos positivos. Eu acho que todo mundo deveria estar fazendo isso, que a gente teria um país Eu, melhor. con- eu concordo em todos os níveis nisso, e para mim tem dois pensamentos em volta desse raciocínio que são de extrema importância. O primeiro deles é que hoje, por esse excesso de informação negativa, você tem uma geração, jovens mesmo, sabe, muitas pessoas que eu converso, enfim, você tem uma geração que é extremamente pessimista, que acha que o mundo inteiro vai Sim. acabar e é uma conspiração para destruir tudo e É que uma não tem nada consequência. de positivo surgindo, exatamente porque eles estão enviesados, eles Somos só frutos do enxergam, meio. exato, Sim, só enxergam aquele o conteúdo que eles exatamente. consomem. Já que somos frutos do meio, temos que entrar em meios, né, Exato, esse é o segundo ponto. que nos tragam frutos, né, e Aham, não espinhos. sim. Então, hoje eu acredito extremamente no positivismo. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Por mais que aconteçam os problemas, crise, país com diversos problemas de desigualdade, eu sempre acredito que as coisas uma hora vão dar certo e eu fico tentando, lutando para que isso aconteça. E eu acho que por isso as coisas vão dando mais certo. Para mim, para minha família, para as pessoas ao meu redor, eu sou rodeado também de pessoas assim. Eu não gosto de ficar perto de pessoas que são São negativas. negativas, não. Eu acho que Qual- ninguém gosta, né? Sim. Quais são as suas atitudes para trazer esse positivismo para sua vida? Primeira delas, né, não consumir notícias ruins. Que mais? A primeira para mim é eu ser positivo. Entendi. Ser positivo acima de tudo. Sendo positivo, você atrai positivismo.
né? Então, assim, você sendo uma pessoa positiva, você vai atrair pessoas positivas. É a lei da atração, é o magnetismo que acontece naturalmente na vida, né? Você ter pensamentos positivos traz pessoas positivas. Você acreditar que as coisas vão dar certo, as coisas começam a dar certo. Eu acredito muito nisso e eu sigo a vida muito nesse sentido. E até agora tem dado certo. Eu comecei com essa ideia lá quando eu comecei a fazer o Coltec, né? E até hoje a minha vida sempre foi uma ascensão. Por mais que a gente tenha desafios, né, na vida, igual eu sempre tive desafios com essa área que muda muito, está em crescente transformação, eu sempre superei tudo na minha vida. Hoje eu tenho uma esposa linda, 2 filhos, uma empresa sólida no mercado, com, com uma equipe fantástica, né? Eu estou fazendo um trabalho agora de reestruturação. Estamos lá com hoje são quase 100 pessoas na NetVip. E, e esses profissionais, a gente está vendo, eles estão felizes, porque assim, estão participando desse processo de reestruturação. E a gente está vendo que eles são fantásticos, pessoas aqui da região, né? Tem muita gente que fala, nossa, aqui não tem. Tem. A gente tem acreditado, tem contratado sempre pessoas de Lagoa Santa, de Vespasiano, de São José da Lapa. E essas pessoas, elas têm crescido muito, né? Não estamos precisando de recorrer às capitais, né? Todo mundo fala que está tudo na capital. Tá. A gente tem que fazer tudo, ter o capital intelectual local, Sim. comprar localmente. Eu acredito muito nisso também. Essa é uma bandeira que eu defendo, né? De, de estarmos nos ajudando, as nossas comunidades, né? As Sim. nossas communities, os nossos grupos. Então, hoje eu participo de N grupos, né? De, de amigos, de empresários, porque eu acredito muito nesse associativismo, né? Eu Sim. acho muito importante a gente estar rodeado dessas pessoas com ideais. Gosto de pessoas mais velhas, tá aí uma coisa. Pessoas mais velhas, logicamente sábias, com positivismo também, Com propósito, com né? Com propósitos. Essas fundamento. pessoas, para mim, são inspiração. Eu falo que desde os 22 anos, o pessoal fala assim, não, mas qual que é o seu sonho? Eu falei, chegar aos 45 anos. Todo mundo achava estranho, porque os meus chefes, até lá do Coltec mesmo, eles eram senhores já de 65 anos acima disso. Essa era a comunidade que eu vivia lá no Coltec. E eu ficava admirado com eles. Os caras, aqueles caras, os cabelos brancos, dinossauros, que sabiam muito. Era muito legal eu participar daquele convívio de piadas deles, às vezes bobas, mas às vezes em francês, coisas que eu jamais conseguiria fazer nos meus 16, 17 anos. E eu aprendia muito com eles, né? Então a gente tem que estar rodeado sempre de pessoas mais velhas. Acho que essa pode ser a segunda coisa mais importante para Manter esse positivismo. manter esse Tem positivismo. mais alguma? Eu acredito muito em mentalização do que você quer. Então eu mentalizo sempre coisas positivas. Logicamente tem outras coisas que você faz, né? Eu não bebo, eu não, assim como você também, né? Eu não bebo, eu cuido da saúde. Isso é importante porque você começa a atrair pessoas também dessa mesma linha, né? Logicamente, eu não tenho problema nenhum. As pessoas mais interessantes, meus melhores amigos, às vezes bebem e bebem até muito. Mas comigo eles não bebem. Sim. E a gente se diverte da mesma forma, né? Você sabe disso, você também deve participar Sim. de eventos que tem, às vezes, bebida e tudo, e a gente participa e diverte, né? Eu tenho uma linha de alimentação também,
vegetariana, eu não como carne. Você é vegetariano há quanto tempo? Desde o Coltec. Olha só. Desde os meus 17 anos. Eu sempre fui muito determinado, né? Então um dia eu cheguei e falei assim, eu lia muito. Li livros, minha tia era bibliotecária, ela trazia livros para mim. E de saúde natural. Um dia eu li um livro. Falei, vou ser vegetariano. Parei de comer carne. Mas eu não sou aquele vegetariano vegano, não. Eu como peixe. Uhum. Não como carne vermelha, desde os 17 anos. Hoje eu tenho 43 anos, eu tenho mais tempo de vida vegetariano do que carnívoro. Mesmo nos meus 17 anos eu já não gostava, não era tão chegado em carne vermelha, mas o peixe, com o tempo eu introduzi ele na alimentação e para mim é ótimo. Não como nem frango. Frango também eu decidi não comer. Então é só peixe mesmo. Então é uma alimentação quase vegana, mas eu como ovo, evito leite, evito farinhas, mas são linhas aí que eu fui estudando, que são adaptadas ao meu corpo. Eu fiz estudos aí, o que meu corpo se adapta, o que não se adapta. Acho que cada um tem que se escutar. Cada um é de um jeito. Tem pessoas que precisam de carne, tem pessoas que precisam disso ou daquilo. O Léo, sempre se escutou. Dos 17 anos eu me escutei e falei, carne não me faz bem não. E por incrível que pareça, um dia eu fui numa nutricionista que faz análise de intolerâncias e ela falou, você se escutou mesmo, porque tudo que você eliminou, você tem uma certa intolerância. Não que você não possa comer, mas o seu organismo não se adapta bem. E o que você come é o que você precisa. Então, sim, eu acho que você fazendo essas coisas todas, cuidando da saúde mental, espiritual, né? Eu tenho uma esposa psicóloga. Não que ela seja minha psicóloga, mas é uma estabilidade também dentro de casa. Sim. Né? Eu acho que você tendo equilíbrio em todas as esferas da vida, as coisas tendem a dar certo. Sim. Né? Então, eu tento cuidar. Vou para academia, faço pilates. Já fiz yoga, acabou o yoga lá na academia, que pena, mas uma hora eu vou voltar a fazer yoga. Acho que isso tudo é importante, faz parte, né? Faz você parte acreditar de você nas suas cuidar crenças, de você, né? Acho importante a gente ter as nossas crenças e seguir elas. E tá sempre estudando também, né? Isso é muito importante, sempre tá fazendo curso. Eu, anualmente, sempre estou fazendo pelo menos uns 3 ou 4 cursos voltados a mim. Léo, o que é voltado para você? Uma faculdade? Não, a faculdade já foi, passou aquela época lá. Estudos técnicos também já foram, aquilo lá não é. Agora eu estou voltando para mim, a me estudar, a saber de humano, saber do que eu posso me aprimorar, do que eu posso, inclusive em outras questões do Mastermind mesmo, né? Você também, Mastermind, saudações Mastermind. São cursos que levam a gente a um crescimento, né? Que dão a gente os degraus, né, para continuar subindo. Exatamente. Muitas vezes é isso, né? E você estava falando, eu acho que essa ideia que você colocou de positivismo, eu acredito que ela é muito importante. E você citou exatamente um pouco do que eu iria falar. Você citou 3 coisas principalmente, né? Você citou cuidar de você, cuidar da sua mente, né? Que é ter uma atitude positiva na sua mente, enfim. Sim. Se cercar de pessoas positivas, ou seja, cuidar do seu meio. E aí você citou agora, por último, do seu corpo, né? A saúde. Que é uma coisa que muitas pessoas hoje em dia esquecem. Muitas pessoas estão preocupadas só em alimentar a mente e tá obesa, tá com a saúde toda desregulada, a bioquímica do corpo toda desregulada. Exatamente. E o povo esquece, né? Esquece que acha que é só a cabeça, esquece que tem todo o corpo no resto, né? Gente, e tem muita gente a máquina que é o mais também. importante que nós temos. Sim. É fantástico o corpo humano, é incrível. A gente tem ele todo, chega a ele zerado e a gente vai destruindo ele aos poucos, exato. né?
E nós temos uma sociedade hoje obesa, doente, que não cuida mentalmente de nada, né? A gente tem que preocupar com isso, porque isso reflete no todo, reflete até na Sim. gente. Então, hoje eu tento cuidar não só de mim, como da família, dos amigos, o que eu posso compartilhar de informações, eu compartilho, não obrigo ninguém a fazer nada. Tanto é que é muito polêmica essa questão de vegetarianismo. Tem muitos médicos que dizem que isso não é legal, embora para mim funcione Funciona. muito bem. Eu me sinto super bem com isso o tempo todo. Tenho dificuldade de adoecer. Então, assim, cada um é cada um. A gente tem que escutar, se escutar, né? E temos que ter uma sociedade que se cuida. Eu acho isso muito importante. Se a gente fizer um trabalho de ajudar cada familiar nosso a desmistificar um pouco, né, da obesidade, por exemplo, a gente vai ter uma sociedade que vai atrair mais positivismo também, né? Porque as pessoas vão estar mais tranquilas, a gente vai ser mais leve para todo mundo, Sim. porque as doenças, elas são o pior caso de problemas que a gente vai ter na vida. A doença. Tem nada pior do que uma doença. Se a gente não está doente hoje, a gente tem que dar graças a Deus. Porque no dia que a gente ficar doente, e fatalmente nós vamos ficar doentes, em algum momento, ou na velhice, ou por doenças como dengue, essas doenças que estão aparecendo, não tem nada pior. Não, é triste É demais. destruidor. Então, se você cuida, você recupera mais rápido, tudo funciona melhor. Então, acho que eu acredito muito nisso. Você também, né? Você pedala, gosta É. de cuidar. Eu acho isso muito importante. O jovem tem que continuar desse jeito aí. E qual que é a sua filosofia para acordar cedo? Eu sei que você acorda muito cedo. Por que você faz isso e o que muda no seu comportamento fazendo isso? Olha, acordar cedo para mim é fundamental, é fantástico o que tem de efeito. E eu lembro que há um tempo atrás eu não estava acordando cedo, que anos assim. E depois, por causa do BNI, que eu comecei a acordar cedo, eu acordei cedo um dia na semana. E, e aí eu falei, nossa, eu vou ter que acordar cedo um dia, vai ser difícil, mas vou acordar. É um grupo de empresários que a gente participa. Então eu acordava às 5 horas da manhã. E eu via que meu dia rendia bem mais naquele dia, que são as terças-feiras. É fantástico. Aí eu falei, já que eu tô acordando terça-feira, e uma funcionária minha falou isso também, ela até que me inspirou. Falou, já que eu tô acordando na quarta-feira, eu vou acordar quinta também e faço uma academia. E daí eu comecei a colocar algumas atividades e fazer uma caminhada. E fazer uma caminhada olhando o pôr, o nascer do sol, né? O nascer do sol. Você sentir aquele vento, 5 horas da manhã, aquilo foi me trazendo uma força inacreditável. E eu depois comecei a me questionar por que, que eu não fazia isso, por que eu perdi tanto tempo, porque eu não tinha descoberto isso. Porque o bem-estar, tudo que traz pra gente, e aí começa a ter tempo de fazer as coisas, né? Tem até aquele livro O Milagre da Manhã, que está muito famoso agora aí, as pessoas têm seguido ele. Eu descobri o Milagre da Manhã há muito tempo, antes, por experimentação. Sim. E é fantástico o que acontece de efeito, né? Hoje, por exemplo, eu acordei às 5 horas, já fiz a minha caminhada, já fiz a minha academia, tomei meu café, e foi fantástico. Tô aqui, tranquilo. Logicamente, às 9 horas, 8h30 da noite, eu já vou começar a ter o meu sono. Sim. O que é o normal.
Isso é escutar a natureza. Para mim, uma das coisas que a gente tem que escutar muito é o que a natureza tem a nos dizer. O galo vai pro puleiro dormir quando o sol se põe. Na hora que o sol começa a raiar, ele acorda. E com o nosso corpo, com todos os seres vivos, é assim. A gente fazer diferente que é o problema, né? Então Sim. a gente hoje é uma sociedade que a gente fica forçando para ficar acordado até o máximo possível. Consequentemente, a gente vai querer acordar mais tarde. E eu já sou da filosofia, Contrária. eu vou acordar cedo, porque consequentemente eu vou querer dormir mais cedo. Sim. Porque você vai cansar, não tem Sim. jeito. No início, quando dava 8h30 da noite, eu estava morto. Hoje em dia, mais velho também, né? Agora a quantidade de sono da gente diminui um pouco. Mas 9h30 da noite eu já tô exausto. Você também acorda Né, eu cedo? também acordo cedo e eu entendo, eu já conversei com muita gente isso. Tem gente que fala que funciona melhor à noite, que gosta de trabalhar de madrugada. Eu sou extremamente criativo à noite. Eu É, sou extrema. Inclusive, durante essa minha fase que eu não fazia isso, por trabalhar em provedor, né? Provedor, eu tenho que cuidar dos meus clientes e tentar não pará-los durante o dia, que é a hora que eles estão mais usando. Então, o provedor exige da gente uma disponibilidade. disponibilidade mais noturna, né, de atividades. Então, eu fiz isso durante muitos anos, mas isso eu sou extremamente criativo, porque logicamente você não tem celular, não tem ninguém te importunando, sua mente tá diferente, já tá meio grog ali, né? Então, assim, minha criatividade é muito grande à noite, mas depois que você faz isso, às 5 horas da manhã também você continua criativo, você consegue fazer as coisas todas Sim. e você consegue fazer N coisas, ler livros, ler. Eu coloco alguns WhatsApp em dia, e-mails, nesse É. horário. Por quê? E é o melhor horário, eu concordo exatamente com isso. Tem pessoas que falam que funciona melhor à noite, e tudo bem, elas podem até funcionar. Eu acho que a grande virada do negócio é quando a gente acorda cedo, a gente acorda antes das outras pessoas. Então o seu Exatamente. dia está começando antes. Exatamente. Tudo bem, você pode usar o argumento do seguinte: ah, mas a quantidade de horas que você vai ficar acordado é a mesma. Enquanto você está compensando na manhã, eu estou compensando à noite. Mas é Exatamente. É diferente. diferente. Porque, por exemplo, se você pegar o WhatsApp e começar a responder, você está respondendo numa hora que ninguém tá acordado. Então você vai conseguir atualizar todas aquelas mensagens que estavam ali, sem a necessidade de ficar trocando mensagem naquela hora. Então você Exatamente. atualiza ali as mensagens, guardou o celular no bolso. Aí você vai, por exemplo, ler um livro. Aí você vai adiantar um pouco do trabalho. Aham. E o fato de você ter acordado antes, seu dia começou antes, você já rendeu. Na hora que o povo tá acordando tomando café, você já rendeu, já fez um monte de coisa. Aham. Isso muda até o nosso psicológico frente Muda. ao dia. Muda. Você encara o dia com muito mais disposição, muito Com mais muito mais positivo. disposição. Você já resolveu os principais problemas e tá pronto ali para. E a minha atividade também da manhã de trabalho é importante despachar, né, as atividades às vezes. Hoje em dia eu já tenho equipes que já tomam conta disso, mas é eu olhar aquilo ali, às vezes se tiver alguma coisa para intervir, eu já faço aquela intervenção para que o dia já corra bem, né? Lembrar das principais coisas, passo passo a agenda, a limpo ali, vejo o que que eu tenho que fazer. Então é fantástico, é muito, muito gratificante. Eu não sei como que as pessoas, É, e eu fico às vezes falando com algumas pessoas, elas não entendem, eu falo assim, elas nunca vão entender, mas eu falo com toda a convicção, eu falo assim, gente, não tem nada melhor do que você acordar cedo. é. E eu faço caminhada todos os dias. Aí fala assim, Léo, mas todos? É, porque falaram que tinha que fazer 3 ou 4, e aí eu ia ter que escolher. Em vez de escolher, eu faço Faz todos. todos. Domingo, eu adoro caminhar domingo. E é diferente, cada dia de um jeito. Tem pessoas diferentes na rua. É legal a gente ver pessoas. Aliás, 5 horas da manhã quase que você não vê ninguém, né? Mas É, 5 horas eu acordo. Eu vou pra rua mais ou menos às 6, que eu tomo café, às 6 horas que eu tô na rua. Mas já tem muitas pessoas que estão fazendo isso, está cada dia maior.
Tá. Cada dia é maior o número de pessoas que estão fazendo isso. E eu vejo que aquelas pessoas que estão fazendo isso são pessoas cada vez mais vitoriosas. As pessoas mais especiais. Uhum. Mudando um pouco de assunto, você falou que na época do Coltec, quando as pessoas perguntavam pra você qual era o seu sonho, você falava que o seu sonho era ter 45 anos, é isso? Você tá com 43. Tô com Então 43. tá há 2 anos de chegar lá. É, Quais são as suas expectativas pra quando você tiver 45 anos? E qual que é o seu próximo sonho? Qual que é o próximo passo? olha, eu profetizei esses 45 anos, né? Então, assim, eu quero saber muito o que vai acontecer nesses 45 anos, porque eu sempre profetizei muito ele. Mas eu profetizava no sentido de, eu já enxergava, né, no futuro, falei assim, eu vou estar com uma sabedoria acima muito acima do que eu tinha naquela época, né? Mas eu admirava, espelhava em pessoas que tinham aquela idade. Então, assim, eu acredito que a nível de experiência de vida, eu comecei esse processo dos 45 aos 40 anos. Entendi. Aos 40 anos eu tive uma mudança de chave, uma mudança de comportamento. Acho que antecipei um pouquinho. E aos 45 acho que eu vou consolidar. Eu estou numa fase de maturação, né? Os cabelos brancos já estão Surgindo. aparecendo cada vez mais. É fatal, né? Mas nos 30 anos também são fases bacanas da nossa vida. Você ainda não está com 30 Não. anos, então você vai vivenciar isso. Você está com quantos anos, Gabriel? 22? 22. Nossa, mãe. Você vai vivenciar muita coisa legal. 22 anos é quando, de 21 para 22, Você foi quando abriu eu a abri NetVip. Exatamente. E você também está aí abrindo os portais aí da internet, né? É, No modelo que o Lego já está montado de base, agora você está montando sobre a superfície de Legos mais parrudos. exato, exato. São níveis, né? A São internet níveis. funciona em níveis. Né? Então eu tava mais na camada mais hardware, né? Exato. Você tá na camada mais software e o modelo futuro é esse, né? Mas você vai vivenciar muitas coisas bem bacanas nos 26, nos 30, nos 35, nos 40, né? Para mim é tudo ascensão, 43. E eu me sinto muito, 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 muito melhor hoje do que nos meus 21 anos de idade, dos meus 22 anos de idade. Nossa, o potencial vai destravando, né? Então, assim, Que legal. eu sinto que os 45 vai ser melhor ainda. E depois dos 45, não é 45 que para. Eu já até pensei sobre isso. Falei, peraí, o que vem depois dos 45? Vem 50. Eu vou ficar feliz com 50, Sim, com sim. 55, com 60, com 65, com 70. E se eu viver até 100, que seja, né? Eu quero viver muito com saúde, por isso que eu cuido. Mas eu acredito que uma coisa interessante vai acontecer. Tem segredos. Que ótimo. Mas eu acho que em todos os níveis, principalmente no profissional, né? Mas em todas as esferas da vida, eu vou tá melhor. Entendi. Qual que é qual o legado que você quer deixar no mundo? O que você gostaria de ser lembrado por? Pergunta difícil, hein? Eu falo que o slogan da NetVip, né? NetVip conectando pessoas. Nós sempre fizemos um trabalho de conectar pessoas. Depois a gente evoluiu, conectando emoções. Porque não é só ligar pessoas, né? O que é a vida se não tiver emoção, né? Então, trazer a internet para as pessoas de Vespasiano, de Lagoa Santa, de São José da Lapa, do Vetor Norte como um todo, né? Interconectar essas pessoas, unir as pessoas através não só da internet, como de associações. Eu sou diretor de algumas
associações também, da CDL, da Associação Comercial, diretor da Venorte. Eu acho que conectar as pessoas é o que eu amo fazer em todos os sentidos, seja dentro da internet ou fora da internet. Fazer com que elas se beneficiem dessa união. Então, o legado que eu quero trazer é uma união de mentes do bem, união de mentes pensantes que fazem uma sociedade mais justa, uma sociedade com condutas adequadas, né? Políticas públicas que sejam condizentes com o que nós esperamos dos nossos governantes, que a gente não tem, infelizmente. A gente tem visto tanto na mídia, né? Eu espero que a sociedade abra os olhos e fique cada vez mais conectada a coisas do bem. Esse é o que eu espero aí. Você tem medo da morte, Léo? Não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Eu tenho medo da doença. A morte, para mim, é uma passagem excelente. A doença, para mim, é algo que me preocupa. Entendi. E por isso a preocupação tão grande pela saúde, né? Talvez. Pode ser até não... como se diz, né? Não interiorizada. Mas... Porque é um pensamento super racional. Você cuidar da saúde é você cuidar de você. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam que o mínimo que você deve fazer é cuidar de você. Sim. Porque é uma demonstração de amor próprio, né? Porque se você não tem, se você não cuida de você, você não se ama. Amor próprio. Você falou uma coisa muito importante. Como gostar de pessoas que não têm amor próprio? Sim. E as pessoas que têm amor próprio se atraem. E é importante isso. Entendeu? Então, quem tem amor próprio consegue desbravar a vida. Né? É muito isso. Bacana. Bom você ter falado isso aí. Faz todo sentido. E muitas vezes você tem pessoas que amam mais as outras pessoas do que a si mesmo. E cuidam mais das outras pessoas do que cuidam de si mesmo. Eu acho isso muito curioso, para não dizer mais. Né? Porque eu também acho super estranho, curioso. Né? É muito interessante, né? Eu nunca consegui ser muito assim, não. Eu sempre vi as pessoas iguais, mas eu preciso de estar olhando para mim, que eu puder cuidar da sociedade como um todo, eu vou cuidar, mas eu tenho que cuidar primeiramente de mim mesmo. Eu fiz alguns cursos, os meus últimos cursos me fizeram ver mais ainda isso, né? Equilíbrio começa com você cuidando de você mesmo, né? Senão o resto não dá equilíbrio. Aí começa a dar tudo errado. Aí começa a não encaixar, começa a atrasar, começa a falhar, começa... Né? Então, quando a gente cuida da gente mesmo, a gente se impõe rotinas, né? Acho que as coisas vão dando mais certo. Perfeito. Pra gente finalizar agora, Léo, eu gostaria primeiro que você indicasse um livro, algum conteúdo, pode ser um audiolivro, alguma coisa que mudou a sua perspectiva. Você disse também que faz muitos cursos, se você puder também colocar um curso que bacana. Mudou a sua perspectiva, que você começou a pensar diferente, que foi um ponto de virada. Então vamos começar pelo livro. Um livro lá do passado, A História de Fernão Capelo Gaivota. Um livro pequeno, mas que é grande, de superação. Um livro simples, recomendo que as pessoas leiam. Ali, para mim, foi
uma fase de eu pensar, ele é muito, ele te leva a muitos pensamentos que você adapta à sua vida, né? Mas eu cresci muito com esse livro. Curso, né? Curso. Mastermind foi um curso fantástico para mim. Principalmente no momento que eu estava, né, de crescimento. Aos 40 anos, o associativismo entrou na minha veia. Eu comecei a enxergar a integração da sociedade. Foi essa fase que aconteceu comigo. Eu comecei a enxergar a importância das entidades, da união das pessoas, né? Não da importância de entidade, porque eu não dou valor a entidade nenhuma, não valorizo ser diretor ou estar diretor, porque a gente nunca é. Hoje em dia, pelo contrário, eu quero estar mais quietinho, né? Eu estou numa fase que eu vivenciei, ajudei muito as entidades, continuo ajudando, mas eu quero estar mais longe dos holofotes, né? Eu quero ajudar sem estar aparecendo. Eu acho que é isso. Acho que esse todo que aconteceu nos meus 40 anos fez com que eu visse essa forma de viver mais intensa. Acho que foi bem bacana isso aí. E se você puder deixar uma mensagem para as pessoas que estão escutando a gente agora, que estão vendo a gente agora, que mensagem você gostaria de deixar para eles? Uma mensagem? Uma coisa que para você é importante para eles levarem. Eu tenho uma frase: sorria para a vida que ela lhe sorri de volta. É uma frase positiva. E ela já emana essa ideia da reciprocidade, do feedback da vida, né? Então eu falo para as pessoas todas, gente, não tem problema nenhum, sorrir para a vida vai dar certo. Então eu falo para as pessoas serem positivas hoje. Então sorria para a vida, que a vida sempre vai sorrir de volta. Léo, muito obrigado pela presença e muito obrigado por esse bate-papo. Prazer foi meu amigo. Muito bom o nosso papo.